que algumas pessoas olham a IA hoje ou como um competidor, a IA vai pegar o meu lugar, né? Ou como um substituto mesmo, assim. Porque se eu não tenho uma cultura intencionada a promover não só a tecnologia, mas senso crítico e repertório para que as pessoas consigam correlacionar as atividades delas, a gente vai cair no grande volume de faça por mim, né? Eu não consigo nem fazer a IA me ajudar a pensar, eu quero a resposta. E o que a gente tem visto é isso, né? Volume, sobrecarga, mais uma tecnologia que ao invés de estar me ajudando, tem sido aí um ofensor na minha saúde mental e bem-estar. Olá, eu sou Renata Rivetti, host do podcast Ainda Humano, um espaço para a gente ter conversa sobre saúde mental e bem-estar em tempos de IA dentro do ambiente de trabalho. A tecnologia entrou na nossa rotina com a promessa de nos trazer eficiência, alívio da sobrecarga, mas a gente vive hoje um paradoxo. Existe essa promessa, o aumento da produtividade, a eficiência, mas no final o que a gente vê na realidade ainda é um aumento da sobrecarga e uma grande ansiedade dentro das organizações. Será que a tecnologia chegou antes das empresas e as pessoas estarem preparadas para essa mudança? Para elevar o nível dessa conversa, temos dois convidados super especiais hoje. Paloma Gonçalves, entusiasta de IA, psicóloga, 16 anos atuando no RH de grandes empresas e atualmente como business partner. Bem-vinda. E Rafael Rezende, advogado, executivo de RH, palestrante de saúde mental no trabalho. Bem-vindo, Rafa. Muito obrigado. E para a gente começar, eu queria pensar um pouco sobre o que está acontecendo dentro das empresas. A gente tem visto aí uma pressão para a gente evoluir logo a IA, implantar a IA em todas as áreas, mas muitas vezes as pessoas ainda de fato ansiosas, com medo, sem saber o que fazer. Para começar essa conversa, Rafa, eu queria já te perguntar um pouco sobre o papel da liderança nessa construção. Como é que a gente entende que é preciso fazer a evolução da IA? Acho que é um caminho sem volta, a gente já sabe disso, mas como é que a gente trabalha sem gerar mais ansiedade e tentando entender se a gente de fato está revendo o que é necessário? Porque a gente ainda percebe uma falta de processos para isso acontecer, uma falha na comunicação, talvez a mentalidade também, né, de como usar a IA. Então, na tua visão, qual o papel da liderança nessa construção e como é que a gente traz a IA para nos ajudar e não para gerar mais ansiedade e sobrecarga? Muito bom, feliz de estar aqui, é prazer trocar com vocês. Oi, Paloma. De fato, a gente está vivendo essa transição das tecnologias, especialmente a IA no trabalho, né? Então, transição especialmente pensando na maturidade dos negócios. Tem empresas que já são maduras. A gente estava trocando agora nos bastidores sobre isso. Tem empresas que já têm processos muito claros, definidos e que funcionam. Por exemplo, o PDCA. Né? Então, eu trazer uma tecnologia, uma IA para automatizar o que já funciona, tende a funcionar também. Mas tem outras empresas que ainda não têm processos claros, porque o momento do negócio ainda não é de trazer processos. O momento ainda é de testar, de errar, de escalar, de entender se faz sentido. O próprio negócio, ele ainda vai ser pivotado algumas vezes. Então, aqui tem, de fato, uma insegurança dos próximos passos. E se eu trago uma IA, eu vou impulsionar o quê? No final das contas, falta de clareza, falta de processo, falta de previsibilidade, o que gera ansiedade, o que gera inseguranças. E toda a tecnologia traz essa angústia, né, na medida que ela evolui. A gente estava falando disso também. Se a gente pensa o WhatsApp, por exemplo, ela é uma tecnologia que… Poxa, então agora você recebe minha mensagem instantaneamente, daqui a pouco são 2 pauzinhos, então ela recebeu mesmo. Ou o azul, né, então ela viu a minha mensagem. Se antes eu precisava mandar uma carta, esperar, sem saber ao certo se chegou, se extraviou, se a pessoa abriu, se ela leu, hoje instantaneamente eu consigo saber. Mas por outro lado, isso gera um mal-estar. Então, eu me sinto pressionada a responder porque ficou azul. Será que eu consigo tirar esse azul em algum momento? Então, a tecnologia ela vai trazer esse mal-estar. E aí, trazendo para negócios, especialmente liderança, se eu não tenho esses processos muito bem definidos, vai gerar esse mal-estar na própria liderança.
que é importante a gente fazer um recorte, que ela também está adoecida. Tem relatórios e pesquisas que nos mostram, inclusive, que ela é um dos principais grupos adoecidos. E se a gente fizer cliques e entender minimamente o que acontece na realidade, a gente tem líderes precisando olhar para os próximos passos da área, sem processo, sem ferramenta, sem ao certo saber exatamente quais são os próximos passos, porque ainda existe uma relação de top-down, né? Então, muito do que está acontecendo no roadmap do negócio não é traduzido e simplificado para que de fato essa bola chegue redonda a uma pessoa que não tem acesso às outras áreas do negócio. Então a gente volta naquele trabalho ainda muito mecânico, operacional, sem essa rastreabilidade de comunicação, vai gerar ruído. Então a liderança, ela vive esse meio de campo super importante, porque é ela que imprime a cultura, e acho que aqui a gente pode falar mais pra frente, acho que nossa fala você vai trazer sobre isso. Ela tá imprimindo a cultura no dia a dia, mas a cultura, se ela não é intencional, inclusive para que seja de tecnologia, com o uso de inteligência artificial, muito provavelmente a gente vai estar olhando para fora e entendendo que eu preciso trazer IA, mas não necessariamente é o momento adequado, né? Então tem todas essas caixas pra gente poder discutir. Mas sem dúvida, a liderança ela precisa olhar para isso, inclusive com olhar de projetos. Eu falo muito sobre isso, no sentido mais macro de o que eu estou fazendo, o porquê que eu estou fazendo e como que eu vou fazer, né? Porque aí, mais uma vez, um PDCA talvez já resolva esse problema, né? Se eu tiver, de fato, um processo muito bem desenhado, fica mais fácil de eu comunicar. Mas, às vezes, o próprio RH ainda não conseguiu, de maneira estratégica, trazer essa agenda para implementar, talvez, rituais de comunicação. Né? Perfeito. Então, não tem isso na prática, né? O que você pensa? Eu acho que não tem uma fórmula mágica e a própria IA tem evoluído, né, de forma muito significativa e muito rápida. Então, o que a gente sente ainda é o time muitas vezes ansioso, sem saber, vou perder meu emprego, o que vai mudar no meu dia a dia, como é que eu preciso fazer um agente de IA, não sei fazer. Então, tem uma ansiedade das pessoas não estarem acompanhando essa evolução, esse medo de ficar para trás. Tem uma ansiedade que gera por uma sobrecarga da gente usar e também não conseguir muitas vezes ter esse novo processo e usá-la de forma mais eficiente. E eu acho que as próprias pessoas estão ainda vivendo dúvidas. A própria liderança não tem a resposta do que vai ser de fato. Isso é um fato, né? Então, na tua visão, Paloma, que vem aí trabalhando com RH, provavelmente grandes transformações, né? A gente passou por momentos como o Covid, então a gente teve que se adaptar, o RH teve que ser protagonista dessa transformação e cada vez mais o RH assume um papel de fato estratégico e protagonista. O que você sente que é o papel do RH agora nessa construção e como é que a gente traz, então, essa evolução que ela vai acontecer, mas sem gerar essa ansiedade, sem impactar negativamente a saúde mental e bem-estar do time? Como é que o RH pode liderar essa construção? Legal, interessante. Primeiramente, obrigada por estar aqui também, né? Eu amei o convite. E de fato, assim, até nesse pouco tempo que a gente está conversando, a gente percebe que a palavra ansiedade, ela aparece. Eu acho que a ansiedade é muito relacionada à incerteza do que a IA está trazendo, né? Então, eu não necessariamente vejo que hoje a IA é o que traz a ansiedade, mas sim o que vai acontecer, qual o futuro, como que eu vou ser avaliado, como que eu vou ser remunerado, né? Será que eu ainda vou conseguir imprimir a minha personalidade usando o IA? Então, acho que é muito nesse lugar de incerteza que eu vejo que as pessoas colaboradoras hoje vivem, né, nas empresas. Então, para mim, esse é o ponto central, essa incerteza do futuro, né, com o uso da IA. E aí eu vejo que o RH tem alguns papéis fundamentais aqui, né? Primeiro, o próprio RH introduzir a IA, né? Então, assim, a gente também só consegue ajudar em alguma coisa que a gente domina, né? Então, o time de recursos humanos está precisando aprender também, né, o uso da IA para conseguir apoiar a empresa. E aí, aproveitando para falar de liderança também, eu vejo que o líder é sempre a resposta, né, para o RH. Então, assim, como que a gente faz essa mudança? Através do líder. Então, acho que tem uma sobrecarga na liderança também, e aí eu vejo que o RH pode ser esse apoio para o líder, dando ferramental, né? Então, como que eu capacito essa liderança para fazer uma gestão de mudança da IA, porque esse líder também não tem todas as respostas, né? Que processos que hoje eu já tenho estabelecidos na minha empresa, porque cada empresa tem o seu nível de maturidade, né? Então, tem empresas aí que existem há 200 anos, que já está bem consolidado
consolidado, já tem todos os processos, e ela vai ver o que ainda pode ser humano e o que vai ser inteligência artificial. E eu tenho empresas mais novas, né, que está descobrindo, está fazendo processos muito básicos ainda. E aí é um outro olhar do RH, né? Então, como que eu crio os meus processos já usando a inteligência artificial? Então, acho que o RH, ele pode trazer esse olhar, qual é o nível de maturidade que eu tenho na minha empresa enquanto companhia e como eu coloco a IA, né, dentro dessa revolução, vou chamar assim, né, que tem acontecido. Então, acho que primeiro as empresas capacitarem os RHs para que eles, né, para que a gente consiga usar a inteligência artificial e apoiar a empresa como um todo, mas de fato, de novo, usar a liderança, né, como quem vai comunicar, quem vai avaliar, quem vai dar os objetivos, porque, de novo, esse lugar de incerteza ele causa muito estresse e depende muito do nível de maturidade de cada um também, né? Então, eu não posso deixar o controle na mão da pessoa. Eu posso, enquanto empresa, pegar esse controle para mim e dizer, olha, a partir de agora é nesse processo que você vai usar IA, é dessa forma que você vai ser avaliado, né? É dessa forma que você vai ser remunerado. Então, até tem uma pirâmide muito antiga de Employee Value Proposition, né? Que é aquela pirâmide de EVP, e lá o topo fala muito sobre identidade, né? E identidade está relacionada a propósito. Então, como que eu, enquanto pessoa colaboradora, vou conseguir imprimir ainda a minha identidade, ter o meu propósito dentro da empresa? Ou será que eu vou ser substituído pela IA, né? Então, acho que são muitas respostas que primeiro o RH precisa conseguir responder para depois ajudar aí a liderança e a empresa a desdobrar, né, essas respostas e esses processos. Quer complementar, Rafa? Eu queria. Concordo muito com esse ponto que você trouxe, né? De trazer a clareza, inclusive, dos processos, sejam eles de promoção, de avaliação. Mas eu também fico pensando na empresa, sei lá, de 50 a 200 ou de 200 a 1.000 colaboradores, que muitas das vezes ainda não tem cargos e salários definido, porque o momento do negócio, ele é um momento super incerto, né? E como que eu entrego um plano de carreira, inclusive para que o líder consiga se parametrizar? Talvez aqui não seja necessariamente entregar essa sub-área do RH, mas trazer clareza, inclusive, do momento do negócio. Esse é o momento do negócio, os desafios são estes, a gente pretende chegar neste ponto e a gente pretende, talvez, trazer essas ferramentas para alinhar, de fato, as expectativas, para subtrair essa ansiedade que você trouxe. Acho que esse é um ponto que eu queria complementar. E ouvindo vocês, eu fiquei pensando quanto a gente está errando nesse lugar de não saber por que precisa implantar, Exato. né? Então, a gente vê várias empresas discutindo assim, tem que ter um agente de IA. Mas por quê? E aí o nosso erro, muitas vezes, eu estou entregando a minha inteligência, a gente deveria estar pensando o que eu posso usar a IA a meu favor, deveria ser um grande parceiro de negócios e não para pensar por mim. Então, acho que é um grande erro que a gente está olhando, que a tecnologia, ela pode muito nos ajudar, né? Quando a gente olha um pouco a história do trabalho, o economista Keynes, em 1930, falava que a gente ia trabalhar, sei lá, 15 horas por semana em 2030, porque a tecnologia ia evoluir. Bill Gates tem falado também o quanto que a gente poderia trabalhar melhor, né? Menos e melhor. E a gente está vendo o oposto disso, porque o que a gente vê na prática, então, assim, tem que ter um agente de IA, eu estou mais sobrecarregado, então eu faço o trabalho que eu fazia normalmente, ainda tenho que fazer com a gente de IA, estou pensando menos, né? Estou usando menos as minhas habilidades humanas e no final estou ansioso, estou sobrecarregado. E aí é o volume por volume. E não é o objetivo da IA esse, né? Então, quando a gente olha um pouco o Fórum Econômico Mundial, as habilidades hoje do profissional, elas são muito mais humanas. Pensamento Perfeito. analítico, crítico, criatividade, inovação. Então, onde a gente está errando? Porque é mudança de mentalidade, é processo. O que vocês enxergam que precisa ser a fundação dessa transformação? Porque não é só usar pelo usar. E o que a gente tem visto é isso, né? Volume, sobrecarga, mais uma tecnologia que ao invés de estar me ajudando, tem sido aí um ofensor na minha saúde mental e bem-estar. Mas sabe o que eu acho interessante? Porque eu vejo que algumas pessoas olham a IA hoje ou como um competidor, a IA vai pegar o meu lugar, né? Ou como um substituto mesmo, assim, né? Vai pensar por mim. Exato, exatamente. E eu acho que ela não é nem uma ferramenta,
né? Porque é um movimento que está acontecendo, então a gente não pode diminuir a IA como só uma ferramenta nova que eu vou usar, mas ela também não vai ser esse substituto, eu não estou competindo com ela é meu aliado. Então acho que tem muito esse olhar, e é muito porque ainda é desconhecido. Tudo que é desconhecido causa, né, um desconforto. E eu acho que tem um gráfico que eu gosto muito de usar com as lideranças, que é a zona de conforto, a zona de tédio e a zona de ansiedade, né? E eu estou na zona de ansiedade quando eu não me sinto 100% competente para fazer alguma coisa. E qual é a minha tendência quando eu não me sinto competente a fazer algo? Fugir dela, né? Quero voltar para minha zona de conforto. Então, acho que a gente ainda vai ficar um pouquinho nessa zona de ansiedade, mas o esforço precisa ser para colocar todo mundo na zona de conforto, né? No sentido de, ok, eu entendo que a IA é um aliado, não é só uma ferramenta, é um novo método de se trabalhar, né? E aí sim, eu acho que esse estresse, essa carga, né, essa sobrecarga, ela diminui se eu diminuo essa zona de ansiedade. Mas eu sinto isso, assim, que algumas pessoas estão olhando ou como uma ferramenta ou como um competidor. Não sei se você sente a mesma coisa. E que eu acho que em alguns casos vai substituir, né? Exato, a gente, assim, tem um dado da McKinsey que mostra que, de fato, hoje 1/3 é feito só por humano o trabalho, e isso vai mudar. Como é que a gente, então, vai para esse lugar de que ela vai substituir em alguns casos, ela vai ser um aliado? O que falta, então, na tua visão, Rafa? É mentalidade, é processo, é comunicação, é sair testando? Porque a Paloma falou da gente precisa capacitar também o RH, mas não é um curso, né, hoje. Então, assim, como fazer isso acontecer, que não seja só um curso, de fato, que seja o teste, a habilidade e acho que até a mudança de mentalidade, né? Concordo muito, assim, de fato, eu penso principalmente na cultura, porque se eu não tenho uma cultura intencionada a promover não só a tecnologia, mas senso crítico e repertório para que as pessoas consigam correlacionar as atividades delas, a gente vai cair no grande volume de faça por mim, né? Eu não consigo nem fazer a IA me ajudar a pensar, eu quero a resposta. Mas isso tem a ver com o senso crítico que vem sendo listado. Você falou do Fórum Econômico, né? Por outro lado, a gente tem novas habilidades, quando a gente pensa em aprendizagem de máquina, correlacionado inclusive com escuta, autoconhecimento. Mas quando a gente pensa nessas habilidades no negócio, a gente ainda opera no comando e controle, ou eu aperto esse parafuso, eu não sei exatamente o que isso vai sair no final. Então, o meu time comercial não dialoga, por exemplo, com marketing de produto. Como que meu time comercial, de fato, vai aumentar as vendas se às vezes o problema é no produto? Ou o time de tecnologia não consegue conversar, por exemplo, com a área de projetos. Então, o próprio negócio, ele não promove um ambiente de repertório, de senso crítico. Então, isso me mostra que a gente vai precisar olhar para a configuração, como eu estou organizando as relações no meu trabalho e fazer testes. Poxa, será que se eu colocar essas 3 áreas juntas 2 vezes por semana eu consigo aumentar a inovação? Ou melhor, eu consigo destravar projetos que ficaram na gaveta? Porque dinheiro a gente tem, talento a gente tem, porque existe um processo seletivo. Se você foi contratado é porque você tem talentos que muitas das vezes eu não utilizo nem 10% dele. Então o RH precisa trazer essa discussão, inclusive do que está posto em relação a esses novos comportamentos, para talvez começar alguns testes. Aí a gente volta para o começo. Tem empresas mais maduras que já tem esse ambiente, que já funciona super bem, mas não é a maioria, não é a realidade aqui no Brasil. Então eu vejo que a gente vai precisar testar melhor esse ambiente de mais inovação de fato. Perfeito. Tem uma coisa só que eu acho interessante também, no que você falou de testar, experimentar, que é também a aptidão ao erro, né? Ou seja, enquanto empresa eu também preciso dar espaço para as pessoas se sentirem vulneráveis. Né? Exatamente, perfeito. Eu acho que esse que é o ponto central, segurança psicológica. Então, assim, tá tudo bem você errar. Por quê? Porque tá todo mundo experimentando. E eu sinto que na América a gente tem um estilo de aprendizado mais experimental e menos teórico. Então, eu sinto que é um pouco da ansiedade também. Porque a gente quer fazer, a gente quer executar, só que é algo que a gente ainda não tem um conhecimento vasto sobre, né? Então, acho que só para complementar, as empresas também precisam estar abertas aonde eu posso errar, até onde eu vou deixar as pessoas errarem, como que eu vou deixar claro que tudo bem, né? Em alguns momentos a gente vai errar porque a gente está numa fase experimental, então...
Excelente isso, Paloma. E alguns dados mostram que no final as pessoas ainda têm vergonha de falar a culpa, então ainda estão escondendo também o uso da IA. Exato. E aí eu tenho uma provocação para vocês. A gente falou muito da liderança, do RH, mas qual o papel do colaborador também nisso? Porque se for esperar a empresa me capacitar, as mudanças externas acontecerem, talvez eu fique de fato para trás. E a gente sabe que a IA vai gerar mais empregos do que de fato tirar empregos do mercado, mas provavelmente não são os mesmos empregos, né? Então, como é que a gente também fala para as pessoas sobre esse protagonismo que elas também têm que ter para a própria utilização da AI, para buscar esse desenvolvimento, né? Já que é algo tão novo para todo mundo e que ninguém está preparado. Então, na visão de vocês, como é que a gente também provoca o colaborador e dá a possibilidade para, de fato, ele testar, errar e ir aprendendo nessa caminhada? Perfeito. Que você já estava com o microfone ligado, né? Continua. Boa. Eu acho que para o colaborador, né, para a pessoa colaboradora, tem uma ferramenta muito básica que ajuda muito, que é o PDI. Né? Então, assim, mesmo que a empresa não tenha essa cultura de PDI, de plano de desenvolvimento, a própria pessoa pode fazer, né? Eu tenho meu PDI pessoal, por exemplo. Então, acho que é uma ferramenta que ajuda muito, porque eu vou atrelar o meu plano de desenvolvimento a uma descrição de cargo que eu tenho, a um objetivo que eu quero atingir no futuro. E, poxa, né? A IA é o presente e o futuro também. Então, como que eu consigo colocar dentro desse meu plano de desenvolvimento ações práticas, inclusive, não, porque tem aquela metodologia do 70-20-10, né? 70% on the job, experimental, 20% social, então vou aprender com pessoas que já são experientes, e também os 10% que é o conhecimento teórico. Então, eu entendo que se a pessoa colaboradora traz esse ownership do próprio desenvolvimento, pedindo a ajuda necessária, porque também é muito importante solicitar ajuda, né, para a liderança. Então, líder, quero criar meu plano, tô com um pouco de dúvida, quais conselhos você me dá, que direcionamento você me traz, e aí criar esse plano de desenvolvimento muito focado em aprimorar as competências que já são necessárias para o cargo, usando a inteligência artificial. Então, acho que esse apetite, né, a buscar informação, a colocar em prática também, não ficar só ali, porque é o maior erro que eu vejo, né, ficar só em curso e em treinamento, inclusive fica desatualizado RH. Na semana Exato. Seguinte. Não dá, então a gente tem que experimentar mesmo. Então eu daria esse conselho para as pessoas, de criarem seus planos de desenvolvimento. Legal. Uau, concordo muito. Acho que eu colocaria só um asterisco, assim, nesse ponto. Eu queria puxar uma outra perspectiva, mas acho que pro individual é entender quais são, de fato, as habilidades universais. Porque existem as universais, independentemente da carreira que eu queira seguir, né? Então, gestão de projetos me parece que é uma habilidade universal, assim como as emocionais, né? A Brené Brown fala, né? A gente teme perder o nosso cargo, o nosso emprego para IA, mas a gente está perdendo para a falta de gestão emocional. Então, a escutativa e autoconhecimento e essa autoconsciência vieram listadas, obviamente, pela epidemia que a gente está vivendo em relação à saúde mental, mas me parece que para eu ter conversas difíceis, para eu pedir demissão, para eu promover, para eu, enfim, fazer qualquer coisa que seja difícil no dia a dia e que está muito ligado ao trabalho, eu vou precisar ter essa gestão e até para atravessar a vida, né? Para eu motivar a minha equipe, se eu for líder, ou para eu puxar o time, se eu for a pessoa referência do time. Então, acho que essas são algumas habilidades essenciais que me levam para autogestão, para autoliderança, que é isso que a Paloma trouxe agora. Mas também eu vejo novamente algo mais estrutural, né? O RH, as empresas se construíram com um plano de crescimento, né? Então você vai ser promovido se fizer isso. Tem essa transferência de responsabilidade que infantiliza as relações. Então eu espero o meu PDI, que na verdade muitas das vezes eu mais me frustro porque eu não tenho presente no PDI o que deveria estar, porque é humanamente impossível o líder conseguir fazer isso. Então eu transfiro, e essa transferência me impede de desenvolver esse olhar de aprender a aprender, por exemplo. Então acho que são esses dois pontos, ter essa consciência de habilidades universais e o RH traduzir valores que de fato, poxa, eu quero que as pessoas aprendam a aprender, que elas pesquisem, que elas sejam curiosas. Curiosidade está em alta no job description, mas eu tô promovendo essa cultura todos os dias na comunicação, na reunião, no comunicado. Eu estou subsidiando, inclusive, cursos que dialoguem com essas habilidades. Então, eu iria por este caminho. Legal. E a gente falou, então, que a gente precisa se adaptar. Isso também é uma habilidade, né, que o Fórum Econômico Mundial traz. A gente precisa, de fato, testar e fazer isso acontecer.
Mas aí a pergunta final, assim, como é que a gente garante que a saúde mental a gente consiga também, e aí eu falo como ser humano, nem como pessoa colaboradora, qual o nosso papel para cuidar da nossa saúde mental, do nosso bem-estar, em um mundo que a gente tem visto aí recordes de ansiedade, de depressão, de sintomas de burnout, né? De fato, de adoecimento mental. Como é que cada um pode cuidar de si para não adoecer nesse mundo tão incerto e com essa evolução que está acontecendo que a gente ainda não sabe para onde vai? Perfeito, excelente pergunta. Eu diria que primeiro é setar a própria expectativa, né? Então, eu vejo que fato todo mundo, de alguma maneira, está sendo impactado pela IA, né? Então, dentro da minha realidade profissional e pessoal, qual é a expectativa que eu tenho em relação a isso? Então, eu acho que alinhar a própria expectativa sobre como, né, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, porque até no próprio plano de carreira de cada um, existe um objetivo, né? Tem gente que quer ser promovido, tem gente que quer ser desafiado com projetos novos. Então, acho que ter um pouco mais de clareza sobre qual é a própria expectativa que você tem em relação à IA, e é muito difícil chegar nessa resposta, essa é a verdade, né? Porque, de novo, a gente está falando de coisas que talvez a gente não domine ainda, a gente não tem 100% de conhecimento, mas se conectar com quem já conhece. Na empresa que eu estou atualmente, eu tenho pessoas que já são muito boas, né, no uso de inteligência artificial, então pego dicas, aconselhamentos, e isso está me ajudando a criar minha própria expectativa em relação ao que eu quero, né, como que eu quero usar a IA no meu estilo de vida, por exemplo. Então, acho que isso, muita conversa com a liderança, de novo, eu sei que a gente exige muito da liderança, né, às vezes eles estão em um local solitário também, mas querendo ou não, é o porto seguro de muita gente, né, então se eu vejo um líder seguro do que ele está falando, eu vou me sentir mais confortável também, né, eu sinto que eu estou em boas mãos, colocaria dessa forma. Então, ter muita conversa, se colocar nessa posição vulnerável com o líder, tentar ao máximo alinhar essas expectativas, trazer ideias, né? Então, olha, será que eu consigo, então, nesse processo aqui, gestor, será que eu consigo, então, já tentar usar a IA? O que você acha? Podemos seguir nesse caminho? Então, eu diria que muita troca também com pessoas, né, que você confia, que já são mais experientes ou têm mais conhecimento em IA, seria um bom caminho, mas alinhar a própria expectativa, acho que abaixa também nosso nível de ansiedade, sabe? Muito bom. Acho que eu vou trazer agora, então, para o campo pessoal, né? Acho que do profissional concordo super. Acho que desenvolver saúde mental estando vivo, ao vivo, não é uma tarefa fácil e também não conseguiria, talvez, dar uma única resposta, assim, que funcione para todo mundo, né? Mas eu lembro de uma diretora que uma vez falou: Rafa, eu não vou te dar feedback, mas eu espero que você saiba lidar com frustrações. Eu acho que a vida é isso, né? A gente aprender a lidar com frustrações, porque acontecem coisas e vai continuar acontecendo enquanto a gente estiver vivo, né? Então, ter essa consciência de que a gente não vai estar feliz 100% o tempo todo, ou que eu não vou ser promovido no momento que eu quero, ou que eu não vou conseguir naquele emprego aplicar IA e eu vou precisar ter essas conversas difíceis com a liderança, que o meu relacionamento pode ser que ele se finde. Então, ter clareza, né? Essa expectativa que a Paloma trouxe, mas lidando com as frustrações. E, sem dúvida, desenvolver habilidades emocionais, seja por meio de autoconhecimento, através de terapia ou de estudo mais ativo ou em outras disciplinas, né? A gente pode pensar em psicanálise, pode pensar em neurociência, filosofia, enfim, o que a pessoa tiver afinidade, mas viver essa vida caótica do jeito que ela tá e lidar com muitas demandas do trabalho, do relacionamento, da família, do dia a dia, requer, né, essa musculatura emocional. Então, eu iria por esses dois caminhos. Perfeito, eu complementaria vocês da gente, de fato, primeiro, não perder o senso crítico e analítico, assim, a IA não pode pensar por nós, né? Ela pode nos ajudar e trazer respostas, mas não para pensar por nós. Segundo, nunca substituir a humanidade pela IA. Não dá para ter milhares de pessoas ao redor do mundo discutindo, eu namoro um agente de IA ou meu terapeuta é um IA.
Como é que a gente lembra disso que no final precisamos resgatar a humanidade? Talvez seja o momento mais importante da história para a gente entender que a tecnologia nos ajuda muito, que tudo isso vai fazer, quem sabe, um mundo talvez mais eficiente, melhor, para a gente crescer e evoluir, mas que a gente não perca a nossa humanidade. Então, fazer terapia, cuidar do nosso exercício físico, das nossas pausas, do nosso bem-estar e saúde mental e das nossas relações, né, como o maior preditor de uma vida feliz, deveria ser a nossa prioridade. Acho que essa é a minha mensagem final, e aí queria passar para cada um de vocês também, passar qual a tua última mensagem para quem está ouvindo, o que a gente pode fazer para ter menos medo e para abraçar essa revolução. Boa. É difícil deixar uma mensagem final, né, para uma coisa que já começou, mas ainda eu sinto que está numa fase inicial. Mas eu diria assim, tentar se tirar um pouco do medo, né, porque, querendo ou não, a ansiedade, na verdade, é medo, né, medo que vem, assim, através de estresse ou através de qualquer outro sintoma. Então, acho que primeiro parar de ter medo, né, da IA, ou super estimá-la, né, porque, de novo, eu sinto muito esses extremos, né, de ou eu super estimo ou eu coloco ela numa posição em que me causa medo. Acho que, então, primeiro, fazer essa análise de como eu tô me sentindo em relação à IA e, se eu tiver medo, fazer as pazes com ela, né? E de fato, ser aberto ao novo. Então, de novo, acho que é uma questão de zona de conforto, né? A IA tá tirando a gente da zona de conforto. Então, vamos aceitar, né? Vamos aceitar sair dessa zona de conforto, aprender algo novo para depois a gente voltar para ela mais preparados. Então, eu diria isso, assim, abrir um pouco mais o coração, né, para receber a IA, entender tudo que vai ser impactado, que é realmente uma revolução. Acho que essa palavra, para mim, ela faz muito sentido com o que eu tô vendo, né, de movimentos acontecendo, entender como isso está impactando a empresa que eu tô, porque, de novo, cada empresa tem a sua realidade, tá no seu momento de maturação, né, não dá para dizer que todas vão usar do mesmo jeito, então, também entender a realidade na empresa. E é isso, buscar se aperfeiçoar, né? Buscar conhecimento, falar com pessoas, enfim, tentar colocar em prática. Então, realmente, ir incorporando aos poucos, né? Também respeitar os nossos limites, incorporando aos poucos a AI no nosso estilo de vida. Obrigada, Paloma. Eu diria escutar mais, né? De fato, ser humano, né? Acho que, independentemente se eu quero trazer a IA, o processo, eu vou ter que escutar as pessoas, vou ter que escutar, inclusive, a minha cultura, o que eu já tenho, o que eu não tenho, e não chegar fazendo, né? Eu chegar colocando as coisas. E a gente perdeu isso, né? Enquanto humanos. A gente tá super conectado, mas a gente não conversa, a gente não se escuta. Então, acho que é desenvolver, de fato, essa habilidade de ouvir melhor, não só as pessoas do time, mas as pessoas ao nosso redor, né? Daqui a gente consegue entender que às vezes eu não preciso de mais uma IA naquele projeto. O que já tenho, ele pode ser melhorado e esse recurso ele pode ser atribuído a outro projeto. E para isso eu vou ter que ouvir. E para ter ambientes saudáveis, né? Acho que não existe caminho que não seja a partir da escuta. Então, acho que é isso que eu diria. Obrigada, Rafa. Amei a nossa conversa, Paloma Gonçalves, Rafael Rezende, que a gente possa expandir esse bate-papo e, de fato, discutir como sociedade, né? O momento talvez seja agora. O que a gente pode fazer agora para construir esse futuro que a gente deseja. Obrigada aos dois. E se você gostou desse episódio e quer ser protagonista desse debate sobre o impacto da IA na saúde mental e bem-estar, acompanhe os próximos episódios. Obrigada.